Você sabe o que é o meio ambiente? É tudo aquilo que está ao nosso redor, ou seja, todos os elementos vivos, como a natureza, os animais e os seres humanos, e todos os elementos não vivos, como o sol, a água, o clima e muitos outros. Quando as pessoas causam danos ao meio ambiente, surgem problemas de saúde e os desastres ambientais. Proteger a natureza, os animais e o planeta é a tarefa para todos nós. Começar a praticar atitudes simples e ecológicas no nosso dia a dia é o primeiro passo para termos um mundo mais sustentável. O que você faz para preservar o meio ambiente? Eu sou Ana Lara Lima da Rocha e eu tenho 9 anos. Eu sou Bernardo Nazon e tenho 7 anos. Eu sou Natan Ribas Dias e tenho 8 anos. Eu sou João Pedro Benedetti Costa e eu tenho 10 anos de idade. Meu nome é Ângela Giovana Conceição Portela e eu tenho 11 anos. Meu nome é Giovana Benedetti Costa e eu tenho 7 anos. Olá, bem-vindos ao Descomplicando, um programa sobre direitos e deveres feito para crianças e, o mais importante, feito por crianças. E hoje nós vamos falar de meio ambiente, um assunto muito importante. E aí, crianças? Vocês sabem o que é meio ambiente? Sim. Vamos começar. Sim. Sabe, Natan? Sim. Tem ideia? Então conta pra gente, o que é o meio ambiente? O que você Meio acha? ambiente é, por exemplo, florestas. Floresta. Florestas, animais, seres vivos. Isso é o meio ambiente. Tá certo, isso faz parte do meio ambiente mesmo. Ah, e mais alguma coisa? Meio ambiente, tipo, cuidar da natureza, tipo, reciclável. Reciclável, tipo, o caixa e papelão, casca de banana, casca de laranja. Olha lá, gente. Também, tipo, cuidar da natureza. O Bernardo trouxe mais alguma coisa que o Natan tinha falado, né? O Natan falou que meio ambiente é floresta, são os animais, né? E o Bernardo falou que é isso também, mas é também cuidar do meio ambiente. É isso, Bernardo? Sim. Por exemplo, reciclando. Reciclando. A gente vai falar bastante de reciclagem. Você sabe que a gente tem um convidado e ele vai falar pra gente sobre reciclagem. Fala, João Pedro. Meio ambiente é um agrupamento de seres que se juntam para formar um meio ambiente, como se fosse um ecossistema, para os seres ficarem vivendo. Nossa, essa ficou bem legal, hein? Essa foi bem boa. Então, aí você falou que é um conjunto de seres. Ah, nós aqui, por exemplo, hoje, É o conjunto né? de seres. É o meio ambiente? Não. Vocês acham que não? Mais ou menos? É, mais ou O que você acha, Angela? É o Nós conjunto. formamos o meio ambiente? Acho que sim. Você acha que sim? E você, Giovana? Aliás, a Giovana trouxe até os bichinhos aqui para fazer parte do nosso meio ambiente, não é? E falando em animais, vocês estão ouvindo as araras aqui? Sim. Tá, olha lá, ó. Olha que legal. Olha como é legal a gente cuidar do meio ambiente. Se as pessoas destruírem as árvores são os lugares onde os animais moram, às vezes, alguns que ficam nas árvores. Aí eles estão destruindo o lugar deles, as árvores. Exatamente, Ana. A Ana tá certa. E as árvores são a maior fonte de produção de oxigênio do mundo. Sim. Se destruírem as árvores, a gente quase não tem oxigênio no mundo. Que é outro problema do oxigênio. Se a gente destruir um monte de árvore, o nosso ar vai ficar mais poluído. E já tá bastante poluído, não tá? Já. Gente, a escola é meio ambiente também, sabia? Tem vários tipos de meio ambientes, vários. Inclusive, nosso convidado vai explicar pra gente, conversei com ele, ele disse que vai explicar pra gente que tem vários tipos de meio ambiente. Porque quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas só pensam na floresta, né, nas árvores, nos animais. Mas a gente também faz parte do meio ambiente, não faz? É, que você falou de ecossistema, não é isso, João? Diferentes ecossistemas de meio ambiente. É, então, nós também fazemos parte do ecossistema. A escola também é meio ambiente? E também tem que ser preservada? Sim. Também tem que ser cuidada, porque não é só cuidar das florestas, eu acho que você também tem que cuidar de todo o meio ambiente que você vive, por exemplo, das escolas, né? Não, esse negócio de ficar jogando, acaba o recreio, como é que é na escola de vocês? Acaba o recreio e tá cheio de lixo no chão ou não? Não. Na minha escola o lanche é antes do recreio. O lanche antes do recreio? Sim. O meu Então, vamos também, lá. né? Minha escola Mas, também. mas quando acaba o lanche, tá cheio de lixo no chão ou não?
Não. Também não. Porque a gente loja dentro da sala de aula. Aí a gente, lá na minha escola, a gente tem o lixo reciclável e o lixo orgânico. Aí coisas recicláveis a gente joga no lixo de reciclável e coisas orgânicas no lixo de orgânico. Nossa sala fica sempre bem limpinha. Que legal. E será que tudo que a gente coloca no lixo reciclável é reciclável mesmo? Será que tudo dá para reciclar? Você estava falando que a gente joga lá? Acho que nem tudo. Então, umas coisas que acho que não dá, né? Vou perguntar para o nosso convidado para tirar essa dúvida de o que não dá para reciclar. Eu acho que é legal. O que é legal? O que vocês acham legal para o meio ambiente? O que você acha? Fala, Cuidar dos Jana. animais. Cuidar de animais? Eu acho que você gosta de animais, né? Você tem vários aí? E tem animal de verdade? Eu tenho mais de 100 bichinhos de pelúcia. Quantos? Mais de 100. Mais de 100? Então tem uma casa só para seus bichinhos na sua casa? Porque onde vai? Não, eles ficam no meu quarto. 100 bichinhos no seu quarto? Gente, tem quase mais bichinho que a floresta amazônica toda. É muito bichinho. Eu acho que a gente tem que cuidar das florestas, jogar lixo no lixo, dos animais, não fazer desmatamento. Cuidar das florestas, isso é importante mesmo, não desmatar, né? Jogar lixo no lixo. E agora não é só jogar lixo no lixo, né? Tem que jogar lixo no lixo certo, né? Porque a gente já falou que tem lá o orgânico e tem os recicláveis. Lá no meu condomínio também tem. O lixo verde é o orgânico e o lixo azul é o reciclável. Ah, muito legal, Só que- tudo separadinho. Só que tem uma rua, que é a minha rua, que não tem esse lixo. Só tem o orgânico. Tá precisando melhorar, hein? Pessoal do governo precisa melhorar isso aí. Peraí, Natan, deixa eu perguntar pro Bernardo aqui. Aqui fala, Bernardo, pode falar. Cuidar do meio ambiente é tipo cuidar dos animais e também colocar. Também cuidar da natureza e também reciclar as coisas. Tipo, caixa de papelão, recicla. Caixa de papelão recicla. O que mais será que recicla, gente? Papel. Papel, Casca de banana. vidro, plástico, quase tudo. Isopor, será que recicla? Gente, porque às vezes eu vejo, né? Vocês já ganharam aquele brinquedo assim que vem cheio de isopor, aquela compra lá uma televisão, tem... Sim, eu já fiz bastante bagunça com aquilo. E hoje em dia com o celular, né? A pessoa compra o celular, usa o celular um tempo, depois, e aí, faz o que com o celular, velho? Uso. Ah, e aí, quando fica velho? Quando fica velho, Uso ainda. se estragar, põe pra arrumar e depois vende, uai. Aí se estraga. E quando ficar mais velho ainda? Meu, Uma hora vai ficar muito velho. Não, aí se ficar Mas alguém velho, vai querer. se ainda funcionar, Guarda. depende de ficar velho. Depende de funcionar. Se de funcionar, tá tudo. Se funcionar, a gente usa? Dá. Uai. Dá pra usar, né? Eu mesmo. Tá Se certo. não funcionar, não usa. Eu acho que a gente, então, agora não tá mais falando de reciclagem, a gente tá falando de aproveitar as coisas, né? De usar tudo que é possível. Ao invés de, não gosto mais, vou jogar fora, vou jogar no lixo e vou comprar um novo e vou poluir. Se você ainda pode usar, ou se alguém pode usar, né? A gente deixa outra pessoa usar, sei lá, vende, doa, né? Isso é bem legal. Quem queria falar? João Pedro. Lá na rua que eu saio pra ir pra minha escola, lá tem quase sempre um mendigo que ele pica isopor na frente da igreja. Aí isso causa uma poluição lá perto da minha quadra. Causa, mas aí eu também... É verdade, isso causa uma poluição. Mas eu fico pensando, né? Será que ele sabe o que está causando poluição? Porque às vezes as pessoas não têm informação muitas vezes, né? Às vezes ninguém nunca ensinou. Às vezes a gente fala assim, a pessoa não recicla lixo. Mas será que alguém foi lá e falou, contou para ela o quanto é importante reciclar o lixo, o quanto é importante cuidar da natureza? Se ela é pobre, ela não tem. Se ela é uma mendiga, ela é pobre. E não tem dinheiro para pagar uma escola. Também, é de verdade. educação. E muitas vezes a gente aprende as coisas na escola, não é? Vocês aprenderam na escola de vocês sobre meio ambiente, reciclagem? Sim. Aprenderam então. E aí às vezes a pessoa não teve condições de estudar, né? Ou não, quando estudou não aprendeu, ou às vezes ninguém falou para ela, né? A gente também tem que às vezes entender que as pessoas, entender que nem todo mundo teve acesso àquilo que a gente chama de acesso à informação, né? Nem todo mundo aprendeu. E aí a gente tem que fazer o que com essas pessoas? Ensinar para elas, né? Falar para elas. Às vezes é só uma questão da gente falar para elas. Como essa questão do meio ambiente tem bastante coisa para a gente aprender, não tem? Sim. Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, né? Vamos fazer um intervalo, uma hora do recreio no nosso programa e depois a gente vai trazer para vocês um convidado que é o Marcelo Grimoni, que é especialista em direito
e meio ambiente também? Pode ser? Pode ser. Combinado? Então vamos pro nosso intervalo? Vamos lá. Bora. É só uma paradinha, vai ser bem rapidinho, tá? Tchau, até já. Olá, voltamos ao Descomplicando de hoje. E agora nós estamos aqui com o nosso convidado, o Marcelo Grimoni, que é professor, advogado, especialista em meio ambiente. Marcelo, muito bem-vindo ao Descomplicando. Obrigado, Júlio, pelo convite aqui no programa Descomplicando. Obrigado a vocês aqui por estarem aqui. São o futuro, né? São o futuro, né? Na verdade, quando se fala em meio ambiente, a gente pensa nas gerações futuras e nós estamos pensando em vocês, né? Porque a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação com vocês, para que vocês possam receber um mundo saudável, um mundo sustentável. Tem muita gente que fala assim, eu vi muitas pessoas falando sobre as árvores, mas também eles não lembraram dos rios, que tem gente que joga sacolas, plásticos, alimentos no rio, e isso vai poluindo o rio. Exatamente. Quando se fala, então, no meio ambiente, a gente tem que proteger as árvores, o ar e principalmente os rios, né? Porque se a gente destruir os rios, nós estaremos destruindo também a água, né? E sem água não há vida, né? Então a gente tem toda uma proteção, né? Tem toda uma legislação para proteger os rios, principalmente os rios. O que é legislação? Explica para todo mundo aqui. São leis, né? O direito ambiental ele é formado por uma série de leis e a principal lei nossa é a Constituição Federal. Que tipo de material não é reciclável? Então, nós, tecnicamente, quando a gente fala em reciclagem, é quando a gente separa, né? A gente tem a separação do lixo reciclável e não reciclável. E o lixo reciclável é aquele que a gente vai reaproveitar aquele mesmo material e vai reintroduzi-lo, aquele material, né, no mercado, né? Por exemplo, o plástico. O plástico é reciclável. Então, a gente, como a Ana disse, né, a gente não deveria jogar o plástico nos rios. A gente deveria jogar no lixo apropriado, né? E esse plástico, a garrafinha PET, por exemplo, ela volta a ser garrafinha PET, né? Então, aí a gente tem a reciclagem. Também dá para fazer vários brinquedos, tipo um carro, porque é só colocar a tampinha das garrafas e colocar o corpo dela. Exatamente. Coloca a tampinha e o corpo dela, pronto, um carro. O plástico a gente pode reaproveitar, né? Por exemplo, das garrafinhas de água, né? Elas voltam a ser garrafinhas de água, ou a gente pode fazer como você disse, pode fazer um brinquedo, né? A gente pode reaproveitar aquele material e assim a gente não estará contaminando os rios, né? Porque contaminando os rios, a gente estará contaminando também os peixes, né? As tartarugas marinhas, e aí a gente vai acabar nos contaminando, né? Porque a gente se alimenta dos peixes, né? E os peixes estão comendo os plásticos nos oceanos, né? Os peixes comem os plásticos, nós comemos os peixes e nós ficamos com o plástico. Nós ficamos com o plástico. Já que, em média, um plástico ele demora 500 anos para se decompor, então quer dizer que o primeiro plástico do mundo que foi criado ainda não se decompôs? Ainda não se decompôs. Muito bom. O que a gente está vendo aí nos rios, né? nos oceanos, o acúmulo desse plástico, né? Esse plástico está se acumulando, né? Os animais marinhos estão morrendo porque ingerem esse plástico, comem esse plástico pensando que é alimento, né? Principalmente as tartarugas marinhas, né? E alguns peixes comem, né? Como eu disse, vai parar no estômago dele, vai parar no corpo dele, na barriga dele, exatamente. E a gente comendo os peixes, a gente vai estar comendo esses plásticos, né? Então a gente tem que reciclar o plástico, a gente não pode jogar o plástico no meio ambiente, né? Por isso que vocês na escola precisam ensinar a todo mundo, né, que lugar de plástico é no lixo reciclado. Não só na escola, né? Em casa também. Em casa, exatamente. E essa coisa quando ele está falando de plástico e de animal, tem a ver com a coisa do canudinho? Tem muita cidade agora que o canudinho vai ser de plástico. Vocês já viram isso, crianças? Tô colocando de papel. De papel, isso. Exatamente. Na verdade, a gente pode substituir o plástico por materiais recicláveis, né? O próprio papel, né?
ou outros tipos de materiais que se decompõem, né, ao serem jogados por acidente, às vezes, na natureza, né? A ideia do meio ambiente é preservar o mundo também para vocês, né? E para as próximas gerações. Exatamente, como diz o artigo 225 da Constituição Federal. E aí isso? o artigo 225 da Constituição Federal fala que tem que preservar o meio ambiente para as Exatamente, próximas gerações futuras. para as gerações futuras. Bacana. Né? Então a gente tem, na verdade, uma missão de preservar o meio ambiente, não só agora, mas pensando no futuro. Por isso que a gente fala em sustentabilidade, que é o meio, né, econômico, né, que a gente tem que implementar no mundo aí, para que as gerações futuras tenham esse mundo preservado e possam, né, usá-lo como nós estamos usando hoje. Né? Porque se a gente, por exemplo, se a gente poluir os rios, como ela disse, a gente não vai ter água. Se a gente destruir as árvores, a gente não vai, né, ter o ar. Né? Então, oxigênio limpo. Não vai ter o papel, não vai ter oxigênio, não vai ter o ar puro. Né? Então a ideia é essa do meio ambiente. Preservação, que é um direito nosso, né, ao meio ambiente. Nós temos o direito ao meio ambiente conservado, meio ambiente sadio. Deixa eu fazer uma pergunta para o entrevistado, pode ser? Pode. Grimoni, você falou de Constituição, que o artigo da Constituição fala de sustentabilidade e fala de meio ambiente, isso? Exatamente. Tá, então, a ideia de sustentabilidade, pelo que você falou, é preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Mas a Constituição é a lei mais importante do país, é isso? Sim. É a lei mais importante que a gente tem é a Constituição. Mas tem outras leis que falam também de meio ambiente ou é só a Constituição? Não, a Constituição é a base, né, do direito ambiental, né? É a base de todos os nossos direitos, a base dos direitos fundamentais, a base dos direitos das crianças, né? Está lá no artigo 225. Mas nós temos a legislação que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Lei 6.981. 6.981. Exatamente. E tem leis que punem quem... Porque a gente falou bastante de jogar as coisas no rio, de desmatar a floresta, né? Mas quem faz isso também pode ser punido pela lei? Sim. Tem que ser, né? Não pode ser, tem que ser. Tem que ser. Boa, Natan. Então, mas que tipo de punição será que... Uma multa, uma prisão também. Dependendo do que ela fez, depende do que ela fez, né? Tipo, se ela matou um animal ilegalmente, sem permissão, ela vai ganhar uma semana de prisão. Pode ser presa, então? Exatamente. É isso então mesmo. a gente pode aplicar multas, né, como vocês colocaram. Aliás, vocês estão bem, hein? A gente tem os crimes ambientais, né, como ele disse, crimes contra a fauna, né, crimes contra a flora, quer dizer, crime contra as árvores, contra os animais, né? Então inclusive a pessoa pode ser presa, né? A gente tem muita gente que leva os animais do Brasil embora, né, para fora, para outros países. De animais exóticos. Exatamente, né? Então isso é ilegal, Tipo né? macaco, animal exótico. Exatamente. Tiram aqui das nossas florestas, levam para outros países. Para vender no mercado negro. Exatamente. Nesse transporte muitos morrem. Então isso é crime, né? Então a gente precisa denunciar, a gente precisa fiscalizar esse tipo de crime. Bom, e agora chegou a hora do nosso jogo, nosso game. E eu vou explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Crianças, vocês estão vendo que cada uma de vocês tem uma plaquinha. Deixa eu ver, mostra a plaquinha, as duas. Uma está escrito não reciclável e a outra está escrito reciclável, é isso? Então, como é que vai ser o jogo? Tá? O professor Marcelo Grimoni vai sortear aqui, eu tenho vários... Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar de costas para vocês não saberem o que é, né? A gente tem vários cartazes aqui, viu? Acabou. Tem vários cartazes aqui com algumas coisas. Tem coisa aqui que é reciclável e tem coisa que não é reciclável. Ele vai sortear e vai mostrar para vocês. E vamos ver se vocês descobrem, acertam o que é reciclável e o que não é reciclável. Então vamos lá. Deixa eu chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Pega um aqui. Pega qualquer um. O que é isso? Vidro. Vidro reciclável. Vidro todo mundo acha que é reciclável? Sim. Todo mundo? O que você diz, professor? Então, o vidro é reciclável porque as garrafas, elas são reaproveitadas e voltam a ser garrafas. Por isso que a gente tem que separar o vidro, né? E aí, com a garrafa, a gente faz uma nova garrafa. Outro sorteio, vamos ver. Peraí, tá difícil aqui. Pegou. Ah, peguei. Que é isso? Deixa eu ver. Casca de laranja. Casca de laranja. Vocês acham que casca de laranja é reciclável? Sim. Não, reciclável? Não, vocês acham que é reciclável? Ela é orgânica, né? Isso. Isso, mas é reciclável. Cadê a plaquinha? Reciclável ou não reciclável? Chuta.
Você não sabe, chuta? Eu acho que não. Acha que não? E você, Ana? Ah, então a Ana e o Natan acham que não é reciclável. E os demais acham que é. Eu sei. Professor, com a palavra? Então, na verdade, isso se transforma em lixo orgânico. Ele não pode ser reaproveitado para uma nova laranja, né? Então, vira lixo Não dá para colar orgânico. na nova laranja. Não dá para colar na nova Ué, laranja. mas dá pra fazer bolo de casca de laranja. Na verdade, não, o termo técnico reciclagem reintroduzia novamente ao mercado. Então, a casca da laranja não é reintroduzida, ela vai para um recipiente de lixo orgânico. Eu achava que era Ah, então, Nesse peraí. sentido. Adubo com ela. Exato, nesse sentido, mas ela não volta ao mercado como o mesmo produto. Reciclagem no termo técnico aqui, nós estamos falando. Ah, entendi, peraí. Então, reciclável é quando você usa... Peraí, reciclável é quando você usa para a mesma coisa. Então, Exato, o mesma vidro finalidade. Isso. continua sendo usado como vidro Isso. para fazer garrafa. Então, não é reciclável porque não vai virar uma casca de laranja. Eu achava que era reciclável por causa do bolo de laranja. Tem gente que faz o bolo de casca de laranja. Eu achava porque ela era orgânica. Aqui agora, E o papel higiênico? E papel A gente higiênico, dá consegue pra usar reciclar de o novo? Papel higiênico usa uma novamente? vez e usa de novo? O que vocês acham? A cara da Ana pensando em usar papel higiênico de novo. A cara da Ana. Se você E fizer você, uma Bernardo, o que produção, você né? acha? Dá para reciclar o papel higiênico e usar de novo? Eu tô pensando ainda. Não? A Giovana acha que não também, né, Giovana? Não? Vamos A lá. Angela acha que não, o João Pedro não. Tá faltando o Natan. Vai, Natan, chuta. Põe a bola na pênalti e chuta, vai. Pode. Não, reciclável, não, né? Não, o papel higiênico, né, uma vez usado, ele não pode ser reciclado, né? Eu até pensei assim. Não precisa explicar o porquê, né? Ah, Sabe o papel higiênico? Ele não tem um quadradinho, que é um quadradinho, é o papel higiênico, né? Ué, só que se você... Se a gente pegar dois, utilizar um lado e dobrar ele assim, a gente pode usar ele. Ah, mas você tá usando uma vez só, de qualquer mas- jeito. Eu acho que não vai Que dar que você certo. vai, Angela? Você não vai querer na produção, do outro lado? Pra segurar o papel? Pra Não, segurar, é tem que porque, segurar o papel. Tipo, se a gente. Assim, ó, esse aqui é o papel higiênico. A gente usou aqui. Aí a gente dobra aqui e segura aqui, ó. Onde tá limpo. Não, só que você vai fazer um novo papel higiênico, com papel higiênico sujo? Então, mas aí você tá usando o mesmo papel higiênico, é isso que o João Pedro tá falando, né? Eu pensei nisso, mas não. E o Óculos. meu óculos? Depende, se quebrar tipo inteiro. Reciclável ou não, óculos? Se a gente Se quebrar inteiro. Se a gente quebrar essa parte preta aqui, ó. Se a gente quebrar essa parte. Se quebrar dá todo não. o óculos, a gente consegue Se reciclar? quebrar todo o óculos... Se quebrar todo, não. Tipo, Tri- não, triturar mas ele. assim, Todo quebrado, a Se gente não o pode. óculos estiver todo quebrado, desde a parte preta até a parte transparente, não dá. Isso, então o óculos todo quebrado. Eu todo acho que ele quebrado, não é reciclável das lentes por causa até que você o falou que é das não lentes até o reciclável. negócio Isso mesmo. O que vocês acham? A Ana mostra não reciclável, o Bernardo também. Não, Reciclável ou não reciclável, Bernardo? Você tá mostrando os dois? Ah, não, não reciclável. Tá. Tá, então tá isso, acertaram, viu? Outro. O Esse- papel. O jornal, Papel, o jornal. Reciclável. E aí, reciclável? Papel vira papel, professor Grimoni? Sim, o papel vira papel. É como ela. Até foi o que nós falamos na sala de aula, né? A gente pode reaproveitar, A Ana fazer falou, né? novos cadernos, Igual isso. usar A um Ana livro, falou, né, Ana? já Isso. usou o livro, fazer outro livro. Exatamente. Ah. Por isso que o livro, o papel tem que ser jogado em local para reciclagem. Aí a gente vai poder fazer novos livros. O nosso jogo terminou. Vocês, crianças, têm alguma pergunta para fazer? Vocês têm alguma pergunta para fazer para o nosso convidado? Uma última pergunta? Eu tenho. Você tem, Nathan? Pode perguntar. O que você quer saber? Você tingiu o cabelo? Não, eu não tinjo o cabelo porque tem que usar produtos químicos, né? Como vocês falaram, eu não uso produtos químicos no cabelo. Tingiu o cabelo? Eu? Claro que não! Cara, eu sou jovem. Como que isso é possível? Se você não tingiu, você é mais velho que ele, certo? Certo. Sou mais velho que ele. Sou mais velho que o professor Grimoni, é verdade. Então, Você não tingiu o cabelo. Só que você é mais novo que ele, porque seu cabelo é mais branco que o dele. É isso? Acho que tá na hora de encerrar esse programa, viu? Eu vou agradecer ao professor Grimoni e vou dizer que, na verdade, isso tem a ver com genética, né? Tem pessoas que ficam com cabelo de verdade, pessoas que ficam com cabelo branco mais jovens, por ter uma genética, às vezes herdou isso do pai ou da mãe, e outros que demoram mais, mas aqui não dá pra ver que o meu é loirinho, tá? Mas já tô com os meus cabelinhos brancos aqui presentes. Então, ó, eu quero agradecer a Giovana, tá? A Ângela, ao João Pedro, ao Natan, ao Bernardo,
e a Ana, porque são vocês, crianças, que fazem o programa. E quero agradecer muito também ao professor Marcelo Grimoni, que esteve aqui com a gente hoje falando de meio ambiente. Nós aprendemos muito com ele, e eu tenho certeza também que eu e ele aprendemos muito com vocês. Tá? Então, gente, muito obrigado a todos vocês pela presença no Descomplicando de hoje. E tchau, tchau, gente. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.